bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos do segundo D, segundo E e segundo F. Estamos iniciando mais uma aula de itinerário aí, tá? Nosso itinerário da sexta-feira com o tema Nós Robôs, as relações socioculturais de trabalho no mundo digital, né? Então aqui a gente vai estar tratando hoje na aula do tema tecnologia. O nosso outro itinerário também tem esse tema de tecnologia, relações sociais e tecnológicas, a literatura em evolução, mas lá eu estou dando uma pegada um pouco mais na evolução literária mesmo. Porque, como eu falei para vocês, um itinerário tende a complementar o outro, tá? E nesse daqui a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, tá? Então a gente vai estar falando aqui mais aí dando essa ênfase para o mundo digital, para o mundo robótico. A gente vai falar também bastante de robótica. Tecnologia, atividades humanas e transformações na paisagem, né, na natureza e a dinâmica da natureza. Então a gente precisa entender que a tecnologia também deriva-se de recursos naturais, ok? A gente nunca pode esquecer desse âmbito, desse aspecto aí. O objetivo da aula então: identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos usos de recursos naturais das diferentes fontes de energias, tais como termoelétricas, hidrelétricas, eólica, nuclear em diferentes países, analisando seus efeitos. Ok? O que é tecnologia? Técnica, tecnologia, produto. O que seria técnica? O que seria tecnologia? O que é um produto tecnológico, será, pessoal? Técnica é a maneira de realizar uma ação, um conjunto de ações. Então você tem como um técnico, quando uma pessoa é técnica em alguma coisa, ela tem a maneira de realizar uma ação em conjunto de ações. Então ela tem uma técnica para trabalhar em alguma área, por exemplo. Tecnologia é o uso das técnicas de conhecimento adquirido para aperfeiçoar ou facilitar o trabalho com arte, a resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica. Então, se técnica é a maneira de realizar uma ação em conjunto de ações, tecnologia você vai pegar a sua técnica e vai tentar inovar, tá? Vai tentar usar formas para facilitar, para aperfeiçoar uma técnica, certo? Então, e está na onde a técnica e a tecnologia? Na educação, na agropecuária, no meio ambiente, no comércio, na arte, na indústria, na segurança, na saúde e na ciência. Todas essas áreas aqui, né, não só essas, muitas das outras também, tem técnica e tem tecnologia. Vamos pegar um exemplo da nossa educação. Algum tempo atrás aí, as aulas precisam, se eu tivesse que dar essa aula para vocês aí, eu precisaria o quê? Do quadro, eu precisaria desenvolver muito mais coisas. Aqui eu desenvolvo para vocês um material em PDF, ok? Como eu faço em sala de aula também. Alguns slides em PowerPoint, monto os slides e fica muito mais fácil para a compreensão de vocês. E para minha aula também, me facilita, me ajuda muito, entenderam? Então, facilita a vocês o processo de compreensão e facilita para mim o processo de estruturamento da aula. Técnica. Eu preciso saber ser técnico do que eu estou fazendo, tá? Mas a tecnologia vai me ajudar. Então, a tecnologia aqui que eu estou falando, eu estou aqui para vocês gravando essa aula de um celular. Eu vou postar essa aula para vocês em uma plataforma dentro da internet que se chama Centro de Mídias. Estão entendendo o que é tecnologia? Isso vai facilitar com que vocês aprendam. Para os alunos que assistem realmente às aulas, se você estiver assistindo, acompanhando as aulas de expansão e as aulas de itinerário presencial, fica mais fácil, vai facilitar para você, tá certo? Então é isso que eu estou tentando aí falar. Na agropecuária, o processo de produtos aí da fase primária de trabalho, no meio ambiente, a tecnologia ajuda também. Claro que a gente precisa de recursos naturais, mas a tecnologia ajuda a gente ter um desenvolvimento sustentável também. No comércio,
na relação artística, na indústria nem se fala. A gente vai falar bastante de robótica, muito direcionado para a indústria, tá? Porque o nosso tema também é a sociologia, a gente nunca pode esquecer disso. Na segurança, a tecnologia aí, as câmeras de segurança inovadoras, aí agora as pessoas sempre são vigiadas, etc. Na saúde, os novos equipamentos tecnológicos para você fazer um raio-x, né? Vários exemplos de equipamentos aí. Na ciência, então, nem se fala, a gente teve aí um processo de pandemia aí muito grande e a gente viu que graças à tecnologia as vacinas foram rapidamente feitas, né? Então, é essa a questão da técnica e a tecnologia, ok, pessoal? Exemplos de técnica. Temos técnica de lutas, artes marciais, então você precisa ter uma técnica, e técnica de linha de produção. Aqui fica muito mais fácil, que eu vou apresentar para vocês a aula em PDF, que temos aqui no chat de centro de mídia, eu vou deixar essa aula em PDF. Temos aqui a imagem de uma luta e a imagem da linha de produção. Temos aqui duas imagens, uma com automóveis, né, uma linha de produção toda robotizada, né, com braços robóticos, braços mecânicos aí, muito legal. E temos na outra imagem aqui a imagem do Charlie Chaplin, naquela icônica cena dele trabalhando na fábrica lá. Então a gente vê que existe um processo evolucionário também na linha de produção, tá bom? Isso tem a ver com tecnologia. O robô aqui, existe um robô aqui temos exemplo de tecnologia. Um robô aqui no setor médico, né? No setor de saúde aqui, o robô da Vinci, né? Temos também aqui, ó, um objeto que surge após a fabricação sendo consequência da aplicação das técnicas e da tecnologia. Ou seja, como eu falei para vocês, o celular, o notebook que eu estou usando aqui, tá? Temos aqui o drone. O drone na questão de segurança ou na questão de facilitar, não sei seja o que for, mas existe aqui um grande avanço tecnológico e técnico para que as pessoas ou é um modo de lazer mesmo, mas pode ser usado como segurança ou para você fazer imagens legais, artísticas, né, seja o que for. E temos a enxada. A enxada faz parte de uma técnica, não é? Como eu falei para vocês. Só que hoje existem várias coisas mais fáceis. Então, a tecnologia tende a fazer com que as coisas venham, as produções humanas sejam mais facilitadas, ok? Bom, primeira atividade para vocês. Escreva o conceito de tecnologia. Então, o que foi abordado até aqui, escreva aí em seu caderno, né? Esse conceito de tecnologia. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho dos contextos históricos. Pré-história. A evolução da tecnologia se confunde com o progresso do próprio homem. Por quê? Alguns autores não defendem isso, né? Que o ser humano vai evoluindo e a tecnologia também. Mas a gente pode evidenciar, sim, que se confunde, tá? Ou seja, quando os povos primitivos começaram a transformar pedras em lâminas para cortar a madeira e caçar animais, por exemplo, já estavam conseguindo realizar avanços tecnológicos. Então a gente vê aqui o descobrimento do fogo, a idade do, não sei se é neolítico ou paleolítico, pedra, não, neolítico, pedra polida, tá? Então você tem aí utensílios para você caçar, para você produzir uma agricultura. Não, perdão, a agricultura ainda não poderia ser produzida, foi só na Idade Antiga com os mesopotâmicos. Mas aqui existem utensílios técnicos para facilitar a vida do homem aí já na pré-história, certo, pessoal? Agora a gente vai falar do contexto histórico de revoluções industrial, que é o que a gente está interessado em trabalhar aqui no nosso itinerário, tá? Como eu falei para vocês, em algumas aulas de sociologia mesmo, a Revolução Industrial junto com a Revolução Francesa são duas revoluções de caráter assim espranificador, ou seja, o que aconteceu na Inglaterra e na França aconteceu depois em todos os lugares, né? Acontece que alguns motivos levaram a acontecer primeiramente na França e alguns motivos levaram a acontecer a Revolução Industrial primeiramente na Inglaterra, né?
E nesses processos históricos, a gente pode relembrar aí que a Inglaterra conseguiu o acúmulo aí de capital, o acúmulo de riquezas. Também tínhamos o parlamento inglês, que fez um grande responsável por essa revolução industrial. Tínhamos o carvão mineral, né? Tínhamos aí a questão dessas energias, e isso facilitou para que acontecesse a Revolução Industrial na Inglaterra. E era um país já mais evoluído, né? Então só poderia ter acontecido lá, ok? Bom, primeira Revolução Industrial, de 1760, século XVIII, até meados de 1850, até a metade do século XIX. Bom, mudança no processo produtivo. Então a gente tem o incremento das fábricas, aí a gente tem... Porque quando a Revolução Industrial acontece, entendam que a questão humana também muda muito, tá? Por isso que são Revolução Industrial e Francesa são duas revoluções que assim alteram o papel do homem mesmo em sociedade, né? Mudam toda uma perspectiva, ok? Fábricas. Por que eu falo isso, pessoal? Porque antes era uma coisa mais rural, uma coisa menos produtiva, era uma coisa mais da manufatura. E aqui a gente já começa a falar de maquinofaturas, tá? Então, mudança no processo produtivo, o aumento desse processo produtivo, utilização de máquinas, muitas das máquinas agora, tá? Vão vir invenções aí de máquinas também. Divisão do trabalho. Falei com vocês do trabalho de sociologia aí. Então a gente vai ter uma divisão no trabalho aí. Novas relações de trabalho também. Então a gente tem novos cargos. É uma incrementação gigantesca na questão industrial mesmo. Olha lá. Na primeira revolução industrial, a matriz energética era o carvão. Ok? Minas de carvão. Eram galerias subterrâneas exploradas no século XVIII e XIX para abastecer a indústria inglesa, que estava nascendo. Carga explosiva era usada, força animal, enterrados vivos e trabalho infantil. Então tudo isso era usado para extrair o carvão mineral, tá bom? E o carvão mineral, pessoal, não é esse que a gente usa para fazer churrasco, tá? É um carvão cujo a fonte de combustível é mais viável, ok? Vamos lá então. Consequências. Agora vamos falar um pouquinho das consequências ambientais da Revolução Industrial. Desde a Revolução Industrial, processo de transição para métodos mais modernos de manufatura em meados de 1800, a humanidade tem emitido um volume crescente de gases poluentes em uma proporção muito maior do que o planeta consegue absorver. Vamos lá. Outra questão bem importante para a gente entender. Pessoal, a Revolução Industrial não marca só os processos produtivos em larga escala, tá? É muita coisa que aumenta. Para vocês terem uma ideia, a mudança é tão grande, é tão radical, que a população do mundo, cara, pessoal, aumenta gigantescamente no século XVIII e século XIX. Assim, mais do que a metade que existia ali no século XVI, século XVII, tem agora no século XIX e XVIII. Então aumenta muito a população. Essa questão das pessoas virem para a cidade, né? Ainda não temos. Depois vai melhorar nas próximas revoluções, porque vai ter implementos técnicos e tecnológicos na questão da saúde, então vai ter métodos anticonceptivos e tal, mas as coisas tendem a aumentar aí. E a poluição é ainda mais aumentado aí. Então a gente já tinha, sim, poluentes antes da Revolução Industrial, sim, mas uma escala muito pequena comparado a hoje e ao século XIX, XVIII e XIX. Temos um questionário aí para vocês responderem. A primeira Revolução Industrial trouxe uma grave consequência ao meio ambiente, que ocorre até hoje. Qual é? Então, seria o desmatamento? A gente pode até falar que o desmatamento na questão industrial hoje, né, não na primeira Revolução Industrial, é muito erradicado mesmo. Emissão de gases poluentes, sim, porque eu acabei de falar para vocês. Ou erosão do solo, não, né, a gente só falou de gases poluentes. Segunda Revolução Industrial, século XIX, 1850 até 1945, ou seja, até
o fim da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente tem o aprimoramento de técnicas, introdução de novos meios de produção, ok? O ferro, o carvão, a energia a vapor, característicos da primeira fase da Revolução Industrial, agora dão lugar a representantes da segunda fase. Ou seja, por que a gente tem essa segunda Revolução Industrial? Porque os métodos de combustível lá da primeira era o quê? O ferro, o carvão e a energia a vapor. Ok? E isso já mudou bastante coisa. Já fez com que o processo industrial explodisse. E agora a gente tem a característica aí do Fordismo. Eu expliquei para vocês o que é o Fordismo nas aulas de Sociologia, né? Para todos vocês, porque eu tenho os 3 segundos, então vocês devem saber o que é a teoria de produção colocada em prática aí, teoria de produção do toyotismo colocada em prática pelo Fordismo. Eu falei toyotismo, né? Perdão, é Taylorismo, ok? Toyotismo é outra teoria de evolução. Bom, agora dá lugar para o ferro, o carvão, a energia dão lugar para energia a vapor, o aço, a eletricidade e o petróleo. Então, para ter essa próxima revolução industrial, a gente precisa de novos combustíveis. Segundo a revolução industrial, o desenvolvimento tecnológico possibilitou produção em massa, automatização do trabalho, diversos inventos, expansão das ferrovias, indústrias elétricas e químicas, modos de organização de produção industrial. Então a indústria que já estava crescendo aí com a primeira revolução industrial cresceu ainda mais. E a gente tem um desenvolvimento tecnológico aí para todas essas áreas. Consequências ambientais. A revolução industrial levou à urbanização. Então, o que a primeira revolução industrial já estava levando as pessoas para a cidade, a segunda, imagina então. Por quê? Porque as pessoas precisavam trabalhar aí, sair do campo para ir trabalhar nas fábricas aí da cidade. A degradação ambiental foi crescente e desenfreada durante todo o século XIX e XX, com consequências evidentes para o nosso século XXI. Poluição atmosférica, contaminação da água do solo, retirada de florestas, geração de resíduos sólidos, ocupação desordenada do solo, contaminação dos cursos fluviais. Então, tudo isso é uma consequência da segunda revolução industrial. Exercício. Escreva sobre alguns aspectos do desenvolvimento da segunda revolução industrial. Quero saber aí as novas matrizes energéticas, tá? Terceira revolução industrial. Agora que a gente está começando a chegar no que a gente vai trabalhar bastante nas nossas aulas aqui de itinerário formativo. Bom, a partir da década de 1950, essa terceira revolução industrial começa a chegar com todas as forças. E nós temos o que? O implemento da robótica, né? Tecnologia robótica, que a gente vai estar trabalhando muito sobre isso. Temos até aqui uma imagem para vocês na nossa aula em PDF de um professor robô. Olha só que bacana. Em robótica, pessoal, nada mais é do que um robô, né? A gente vai ter algumas definições mais claras sobre isso, mas um robô que facilita alguns serviços para os seres humanos, né? Vamos pensar nos robôs mecânicos em fábricas de automóveis, aqueles braços mecânicos, braços robóticos, servem para facilitar, serem mais rápido, né? É claro que algumas questões ruins, porque as pessoas começam a perder os seus empregos, tá? A genética, a informática, telecomunicações e eletrônica, tudo isso eleva-se demais. Vamos pegar a questão da telecomunicação, de 1950 até 2022. Pessoal, vamos falar de um negocinho chamado internet hoje? Olha a evolução aí. E foi um curto prazo se a gente for pegar. E isso mudou muito, tá? As pessoas têm informação que lá em 1950, 1945, demorariam, sei lá, 15 dias para chegar de continente para o outro, ou mais até, que chegam em segundos, entenderam? Revolução técnico-científica e informacional. Tivemos muitas coisas boas com essa revolução, mas muitas coisas ruins também, né? Máquinas mais eficientes, instrumentos mais precisos e a introdução de robôs alteraram o modo de organização da indústria,
possibilitando o aumento da produção e dos possíveis lucros, diminuindo os gastos com a mão de obra, bem como diminuindo o tempo que se levaria até a fabricação do produto final. Então, as coisas são mais rápidas. É o que eu falei para vocês do carro. Esses braços robóticos fazem muito mais rápido e com mais perfeição mesmo o trabalho de um ser humano. É claro que a gente precisa de um ser humano para programá-lo, ok? Consequências ambientais. Contudo, apesar do grande desenvolvimento alcançado, o mundo viu-se diante de uma nova relação entre ser humano e meio. Para tudo que a gente faz hoje, como eu falei para vocês, a gente precisa da natureza. A gente não pode esquecer desse detalhe, né? Sem natureza, sem tecnologia. Sem natureza, sem conforto. Entendem? Os recursos naturais passaram a ser explorados de maneira irracional. O que é isso? As pessoas não pensam no amanhã. As pessoas não pensam em, por exemplo, uma quarta revolução industrial. Não. As pessoas pensam em um desenvolvimento irracional, que é muito prejudicial. Olha só então. Não é ficção. 10 projetos de carros voadores que estão em andamento. O Boeing, o NEC, o Embraer, carros mesmo, tá, pessoal? Tem algumas imagens aqui. PUV, Airbus, Bionexus da Uber, tá? Arrombio e o Kitwan. Ó, Kitwalk, perdão. Todos esses aqui são projetos de carros voadores, gente. Olha só. Então é claro, para isso a gente precisa de meios naturais, a gente nunca pode esquecer. Fontes de energia agora da terceira revolução industrial, hidrelétrica, aproveitamento da água dos rios, né? Que a gente tem bastante aqui no Brasil. Combustíveis fósseis, ainda o petróleo, o carvão mineral e o gás natural é muito usado nessa terceira revolução industrial. Energia eólica, movimento das turbinas sendo reaproveitadas aí pelos ventos. Biocombustíveis, tipo de combustível de origem biológica ou natural. Então a gente está falando da questão de combustíveis aí extraídos da terra também, né? Solar, por meio da captação de energia solar. Nuclear, utilização de urânio, uma substância aí que é usada para desenvolver projetos nucleares, tá bom? Fontes de energia aqui, pessoal. Eu acredito que esse gráfico aqui seja no mundo. Energia hidráulica ocupa 66%, tá? Da energia mundial. Aqui temos daí o gás natural com 10%, derivados do petróleo 2%. Imagine, pessoal, que os carros aí, né, essas coisas são movidas por petróleo, mas quando a gente fala de energia hidráulica, a gente está falando das indústrias. E as indústrias, elas consomem muito mais energia do que os automóveis, tá? Energia nuclear, 3%, o carvão, 3%, a biomassa, 8%, energia eólica, 6% e outras energias, 2%, tá bom? Olha lá então. Matriz energética mundial. O carvão mineral muito usado, o petróleo bastante usado, a gente tem um gráfico aqui. Gás natural, biomassa, nuclear, energia nuclear, hidrelétrica e outras renováveis. O que a gente pode entender aqui? 31% da energia hoje mundial vem do petróleo, 29% vem do carvão mineral, 21% do gás natural, 10% de biomassa, 5% de energia nuclear. Então a gente vê uma grande questão das energias aí pra gente, né? Certo, vamos dar continuidade à aula aqui. Então temos aqui a imagem de fontes de energia para vocês, a hidrelétrica, a questão do petróleo retirado do mar, a questão aqui da energia eólica e dos ventos. Então a gente tem algumas imagens para vocês. Um questionário aqui. Quais são as fontes de energia menos utilizadas no Brasil? É energia nuclear e solar, né, pessoal? A gente não tem uma grande tecnologia nuclear e agora sim a gente está implementando algumas questões de energia solar, mas a gente não tinha também bastante, tá? Cadeia produtiva, aqui a gente fala, estamos dando uma relação com a questão das técnicas, tecnologias aí.
Vamos dar o exemplo do leite, né? O leite, primeiro ele é produzido aí nas fazendas, né, dos animais, depois ele vai para o resfriamento, depois vai para a questão do consumidor, não, perdão, vai para o consumidor ali, do produtor mesmo, tá? Depois ele passa para o transporte para a indústria, aí análise e tratamento térmico na indústria, depois passa aí para a embalagem, até chegar no supermercado, no varejo, até chegar para a gente aí valor recebido pelo produtor 0,60 centavos. Então, essa é a cadeia produtiva aí do leite para vocês verem como é que funciona. Então, olha lá. As ações buscam criar ferramentas para acompanhar a situação socioambiental dessas cadeias produtivas, gerar agregação de valor aos produtos dos setores com bons índices de sustentabilidade e fornecer assistência técnica e gerencial para os produtores com baixos índices de sustentabilidade, segundo o secretário adjunto da Inovação e Desenvolvimento Rural de Irrigação Pedro Alves Corrêa Neto, que apresentou um projeto na cerimônia. Escreva sobre o funcionamento da energia elétrica. Então, a energia elétrica, pessoal, ela corresponde ao aproveitamento da água dos rios para movimentação das tribunas de eletricidade. Essa que é a energia elétrica, muito usada aqui no Brasil, porque tem rios perenes, rios que não param, então a gente tem bastante dessa energia usada. O que a gente viu hoje, então? Desenvolvimento tecnológico, conceito de técnica, tecnologia e produtos tecnológicos, as revoluções industriais e suas consequências, matrizes energéticas, desenvolvimento tecnológicos. Obrigado pela atenção de todos, pessoal. Vamos fazer essa aula presencial também. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.